caem e mais dúvidas a respeito de se a substituição lá vai piorar. Então, A é no- a no- complicado. a notícia boa da semana foi a de Nova Santa Rita, né, que tem, assim, apesar da ameaça e do susto que os agricultores levaram com o avião dando rasante em cima das casas, isso gerou uma mobilização da sociedade que vai talvez impedir. Às vezes o escândalo ele ajuda, né? Deixa eu só ver quem está aqui. Deixa eu ver que eu O acho que aconteceu em Nova Santa Rita? Nova Santa Rita tem vários assentamentos, é uma das cidades que tem bastante assentamento de reforma agrária, e eles estão com uma orientação de produzir sem veneno, produzir lavouras de base agroecológica. E nessa orientação, eles, independente do que eles façam, se os vizinhos jogarem veneno de avião, o veneno vai lá e mata a plantação deles. Então, isso é um fenômeno que vem acontecendo recursivamente há muitos anos, né? Todos os anos, na época da lavoura de arroz, no final do ano, em dezembro, eles perdem parte da produção. E neste ano eles conseguiram uma liminar contra o vizinho e o Ministério Público, a lei determinou que ele não jogasse mais veneno de avião ali. Então, isso se abriu um espaço para que se discutisse uma área, um polígono de exclusão de pulverização aérea. Mas o vizinho incomodado ou o vizinho falando para pessoas, para conhecidos, o fato é que uma semana depois da decisão judicial, um avião pequeno deu rasantes em cima das casas no assentamento de Nova Santa Rita, por cima das casas, na linha das reclamações. E os moradores daquela linha de reclamações, onde o avião deu voo rasante, sentiram enjoo, vômito, dor de cabeça, coceira, inchaço nos lábios, dificuldade de respiração. Uma vaca perdeu uma cria. E várias culturas apresentaram sintomas de intoxicação vegetal. E foi isso. Isso chamou a atenção da sociedade, vai gerar audiências públicas e demonstrou que essa intimidação, na verdade, ao invés de acovardar os agricultores, como seria de esperar, por uma luta desigual, trouxe um esclarecimento para a sociedade de que o que está em jogo é um problema mais amplo, é um problema de todos. O que está em jogo é desrespeito à Constituição, desrespeito à possibilidade de vida, desrespeito ao próprio direito de trabalhar, de escolher, eu quero trabalhar com isso na minha casa, eu faço tudo o que é necessário para trabalhar com isso e posso. Até esse direito à escolha do trabalho está sendo prejudicado lá. E, claro, ameaça à saúde, né? Então, esse foi o escândalo dessa semana que trouxe um resultado positivo, que é esse da expansão da conscientização a respeito de que existem problemas que ou nós enfrentamos em conjunto, num grupo maior, ou eles se expandem como problema. Aquilo que seria um problema dos agricultores, assumido como sendo um problema da Agapan, do Conceia, do Fórum Gaúcho, ele tem menor possibilidade de se repetir. Bom, ainda bem que existe um grupo forte, né, Leonardo, trabalhando. Ô, Diego, o Adir e a Edi, aquela senhora que fica numa banca de mudas, sabe? Aquela banca de mudas. A Edi A dona Edi, sim, conheço. Eles são de Nova Santa Rita. Eles são dos agricultores prejudicados. Ela foi uma das pessoas que ficou sem conseguir dormir. Eles perderam uma quantidade enorme de mudas. Eles são o principal produtor de mudas orgânicas aqui da... Perderam, né? Que dó, gente. Já vivem com uma dificuldade enorme, né? Isso, perderam uma grande parte da produção. É lamentável isso. E o pior é que... a cabeça dessas pessoas, né? A gente não... Falta amor, né? Falta respeito pelo próximo. Porque são pequenos agricultores que estão lutando para sobreviver, né? Porque vivem com uma dificuldade enorme e ainda tem que passar por isso, perder parte da sua produção. Mas, Leonardo, vamos dar andamento, então, já que isso está dentro do contexto do tema que nós vamos falar hoje, para o pessoal entender melhor, assim, já que já temos um número aqui de pessoas que podem estar participando disso, né? E poder entender um pouquinho esse processo do como funciona a questão do transgênico, orgânico, sustentabilidade, segurança alimentar, soberania alimentar, e se entrasse um pouco nisso,
para o pessoal entender a diferença e como isso reflete na saúde de cada um e na política pública como sociedade, né? Tá bem. Eu peguei aquela frase que tu me enviou, com várias palavras de ordem, e coloquei aqui na minha frente, e a minha ideia é seguir uma linha de raciocínio a respeito disso. Por exemplo, a frase começa com abordar os assuntos alimentares. E a gente pode tratar isso como sendo uma relação de necessidade para ativação de qualquer função. Qualquer função orgânica, qualquer função social, qualquer função econômica, estabelece uma relação de entrada e uma relação de saída, onde o processamento é a atividade em si. Então, no caso da saúde, o que nós somos são organismos que se autodesenvolvem em função dos seus processos de autoconstrução através da alimentação que recebem. E isso é assim há, eu não sei há quantos mil anos, mas os primeiros Homo sapiens, se fossem encontrados num necrotério atual, eles seriam muito parecidos. Nu, morto e pelado, seria muito parecido com a humanidade atual. Porque o fígado, o rim, o intestino, os processos, depois que se estabeleceu o Homo sapiens, eles praticamente não mudaram. O polegar opositor, essas características, elas foram se tornando... Uma vez que os humanos começaram a conversar e a estabelecer práticas de ação conjunta, eles pouco se modificaram do seu ponto de vista fisiológico. Porque vieram esse tempo todo absorvendo elementos, absorvendo nutrientes que mantiveram como fiel e como lógica e como consistente essa regra de diferenciação, divisão celular, constituição dos órgãos. Então, os nossos organismos vieram se adaptando aos nutrientes disponíveis na forma de alimentos. De um tempo para cá, a máquina industrial vem produzindo substâncias que não existem na natureza. E essas substâncias que não existem na natureza, o nosso organismo procura dar um uso semelhante ao uso que ele dá para tudo aquilo que ele ingere, que provém da natureza. Então, existem hoje muitos hormônios sintéticos que simulam o hormônio para o animal, como se recebesse uma dose de hormônio direto ao invés de produzir o hormônio, ao invés de secretar internamente. Alguns desses hormônios estão presentes com muita frequência nos agrotóxicos, via de regra, hormônios vegetais. Mas são muitas as substâncias de produção química que enganam os processos orgânicos de diferenciação e divisão celular, alterando as rotas metabólicas. A maior parte dos agrotóxicos funciona nessa linha. Eles correspondem a produtos que o organismo, uma vez ingerindo, vai tentar utilizar, e no tentar utilizar pode desencaminhar alguma rota metabólica. O exemplo mais falado no momento é o da atrazina. A atrazina é um herbicida para milho, um dos mais usados no Brasil, que ele é um disruptor endócrino tão potente na função dos hormônios reprodutivos, que uma água que contenha resíduo de atrazina, ela, para alguns tipos de sapo e alguns tipos de peixe, ela provoca troca de sexo. O ovo é macho, o girino é macho e o adulto é uma fêmea com capacidade de ovoposição em 10% dos casos. Então, esses processos de alteração, eles estão associados aos assuntos alimentares, porque, como em toda atividade das nossas relações econômicas, que implicam na entrada de um insumo, um processo de metabolização, a saída de um produto que vai para o mercado, em todas essas atividades se busca redução de custos. Porque a elevação de preços não costuma ser uma boa estratégia para se dar bem no negócio. As boas estratégias são criar uma marca, fazer de conta que convencer os outros que o teu produto ele é maravilhoso e não tem igual, ou liderança de preços. E a liderança de preços implica em rebaixar mecanismos de análise de risco que aumentem os custos. Implica em usar matéria-prima
de qualidade inferior e implica em aumentar a produção em escala de tal maneira que o custo unitário seja reduzido. Bom, todos esses processos induzem uma espécie de padronização e homogeneização dos itens de entrada. Então, hoje, a maior parte dos alimentos que nós comemos, eles são formados em alguma porção por soja, por milho, por cana, subproduto, por essas culturas que vêm das grandes lavouras uniformizadas. As grandes monoculturas permitem, com a entrada de produtos simples, fazer uma grande quantidade de itens de consumo. Esses salgadinhos, esses chips, esses baconzitos, esses produtos para consumo rápido, eles são, todos eles. Eu vi um estudo de uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina que em 98% dos itens alimentícios de um determinado supermercado poderiam haver ingredientes transgênicos, dos produtos processados, industrializados, não os in natura. Bom, e isso acontece, para obter esses produtos nessa larga escala, acontece também um processo de modernização do ambiente. A regra da natureza é de diferenciação, de multiplicidade de espécies. Se a gente deixar um canto do jardim vazio, em seguida tem um monte de plantas diferentes lá. Porque a natureza é contra a especialização. Não surge em lugar nenhum uma única espécie. Para que você tenha uma única espécie, você tem que eliminar as outras. E eliminar as outras arrancando com a mão, como a gente faz no jardim, não é prático em milhares de hectares, em milhões de hectares. Nessas grandes áreas, nos cultivos de larga escala, o prático é jogar um veneno que mate essas culturas. Inicialmente, você tinha basicamente as plantas de folha larga, como a soja, como o feijão, as plantas de folha estreita, como o milho, a grama, e você trabalhava herbicidas diferenciados com base numa especialização muito rudimentar, que era herbicidas para plantas de folhas largas, que tu jogava na lavoura de arroz, que é uma folha estreita, para matar as plantas que fossem de folha larga. Herbicidas para folha estreita, que tu jogava, por exemplo, numa lavoura de folha larga, como a soja, para matar lá o azevém, as outras plantas de folha estreita que tu queria eliminar. Isso significa que numa lavoura de folhas largas, tu só pode aplicar um herbicida para matar plantas de folhas largas se o herbicida não respingar na planta de interesse. O que é muito complicado, as pessoas tinham que caminhar entre as filas. Surgiram as plantas transgênicas, que são plantas que carregam dentro delas uma característica de simulação de metabolismo que impede que determinados herbicidas que são específicos para o seu tipo de planta não funcionem nela. Por exemplo, o 2,4-D é um herbicida específico, típico para matar plantas de folhas largas. É por isso que ele estava naquela combinação que você jogava nas florestas do Vietnã. Matava as árvores, as plantas de folha larga. Então, se ele mata plantas de folha larga, não se pode jogar na soja, porque vai matar a soja. Portanto, você precisa de uma modificação na soja para que ela aprenda a metabolizar aquele veneno. E nós temos sojas, lavouras de sojas transgênicas, que carregam dentro delas um comando genético que lhes permite metabolizar o herbicida 2,4-D. Assim como o herbicida glifosato, que é um herbicida de amplo espectro, costuma mata plantas de folha estreita e plantas de folha larga, para que as plantas de folha larga de soja não morressem jogando o glifosato em cima, se inseria nele uma informação genética que permitia à soja metabolizar o glifosato. Tudo isso para dizer que, nesse processo de uniformização dos produtos que nós comemos, nós tivemos associado a ele um processo de uniformização das áreas de cultivo, com poucas culturas. Essa uniformização permitiu expandir a área da cultura individual, e isso exigiu necessidades de mecanismos de controle que chegaram neste ponto, onde a tecnologia ela é prevista para uso preventivo. Numa lavoura onde não tenha uma planta que vá competir por água com a tua cultura, mesmo assim tu pode aplicar o veneno em partes da lavoura que não estejam
infestadas por essas plantas que tu quer controlar, tu também vai aplicar o veneno para matar umas plantas que não estão ali. Esse processo de tratar pela média toda a área aumenta o custo. Aumenta o custo, porque tu vai jogar veneno onde precisa e onde não precisa. Aumentar o custo implica em estimular o agricultor a expandir a área de lavoura para manter a rentabilidade total. Os custos constantes, o rendimento, a produtividade não crescendo na mesma velocidade que cresce os custos, implicam numa necessidade de expandir a área para manter a rentabilidade. Expandir a área, de repente, se torna inviável, porque existem normas que dizem que a beira dos rios não pode ser desmatado. As áreas indígenas não podem ser desmatadas, as áreas quilombolas não podem ser desmatadas. E o Brasil chegou agora, nos últimos anos, num processo de expansão das lavouras de soja, cana e algodão, que é onde elas bateram nas áreas de preservação ambiental, basicamente nas terras indígenas. Há um arco de expansão da soja no Brasil que trancou em áreas indígenas, em áreas quilombolas, em reservas ambientais. Essa barreira foi superada com os incêndios desse ano. Os incêndios queimaram áreas de reserva ambiental que agora podem ser cultivadas com soja. Queimaram áreas e terras indígenas que agora podem ser ocupadas por outras formas de ocupação, dado que elas não se prestam mais para a sua função original, uma vez que foram devastadas. Existem teorias que dizem que, como isso está acontecendo ao mesmo tempo no Brasil, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, acontecendo algo muito semelhante em tantos países distintos, indica que a força motivadora não é uma força nacional, é uma força supranacional que trata todos esses lugares como um mesmo tipo de território, com uma mesma vocação geopolítica, que é produzir essas culturas para gerar aqueles alimentos, para manter essas cadeias produtivas girando. Isso nos traz a influência dessa visão de desenvolvimento agrícola sobre a saúde do país, enquanto política de desenvolvimento nacional. O aumento do uso expressivo de um mesmo produto químico em um mesmo ambiente por um tempo muito largo gera uma reação de adaptação da natureza a esse produto. É como a gente trabalhar num escritório que fique perto de uma fábrica que tem algum cheiro, em seguida a gente esquece aquele cheiro, nós nos adaptamos a ele. Esse processo de adaptação, quando ele envolve várias gerações, ele pode implicar em modificações genéticas para gerar uma resistência. Eu estou procurando a palavra mais adequada, mas vocês vejam, se nós modificamos geneticamente uma planta para que ela não morra com um determinado veneno e jogamos esse veneno no mesmo ambiente ano após ano, as plantas que morrem com esse veneno estão sendo selecionadas para a resistência a esse veneno. É isso que nos faz ter que tomar uma vacina diferente de gripe a cada ano, porque a presença massiva do controle à multiplicação daquele ser, que se multiplica naturalmente por uma pressão natural de sobrevivência, ele termina, ao perder várias gerações, termina gerando alguns indivíduos que são imunes ao veneno. Isso sempre acontece. E uma vez que tu tem uma planta que não morre com veneno, as sementes dessa planta vão ocupar mais rapidamente o espaço. A seleção negativa, ela implica também na eliminação dos fatores de restrição ao desenvolvimento. Uma lavoura de milho transgênica que carregue dentro dela uma proteína inseticida para que uma lagarta morra se for comer a folha, vai ter esse veneno dentro de todas as células, de todas as folhas, de todas as plantas, de toda a área cultivada. Por ali vai ser muito difícil que alguma lagarta sobreviva. E em breve, os insetos que comem essas lagartas também vão desaparecer. Quando os insetos já tiverem, os predadores
daquela lagarta já tiverem desaparecido, de repente vai surgir uma lagarta que não morre. Uma lagarta que sofreu uma mutação genética para sobrevivência naquele ambiente hostil. E aí essa lagarta vai ter uma proliferação muito grande, porque os descendentes dela vão estar sobre uma lavoura que tem uma proteína transgênica que não lhe faz mal, e num ambiente onde não tem mais inimigos naturais, porque todos já desapareceram daquele território. Isso vai induzir o agricultor a aplicar um veneno sobre uma lavoura que já tem um veneno dentro dela. Vai aumentar o uso de processos de controle. Bom, essa discussão, ela nos levaria, para chegar mais rapidamente a um ponto, ela nos levaria à grande questão que é a fome do mundo, a fome dos povos. Nós afirmamos que os desenvolvimentos em tecnologia e biotecnologia se destinam a eliminar a fome do mundo. E nós estamos observando que nesse ramo de desenvolvimento de itens alimentares, nós estamos provocando o surgimento de plantas que não morrem com os herbicidas tradicionais, de insetos que não morrem com os inseticidas tradicionais e, portanto, nós estamos fazendo uma seleção natural dos nossos inimigos. Nós estamos aprimorando os nossos inimigos, o que abre mercado para novas variedades transgênicas, novos venenos agrícolas, mantendo a mesma linha de produção de derivados de milho e soja, na ilusão de que, com isso, nós estamos resolvendo o problema da segurança alimentar. Vejam que não é verdadeiro, não é razoável o fato de que nós, tendo grandes safras de soja, possamos comprar fora do Brasil todos os itens alimentares que nós precisamos. Assim como não é razoável que nós estejamos substituindo a mandioca pelo trigo junto às nossas populações de mais baixa renda. Não é razoável que esses produtos de alta durabilidade, ultraprocessados, estejam substituindo os produtos de consumo mais tradicional. Coisa que vem acontecendo pela expansão dessas lavouras, pela redução da variabilidade de itens alimentares produzidos em cada local, pela alteração das cadeias de distribuição e pela própria alteração no hábito de consumo da população. Mas, uma vez consolidado esse mecanismo, supondo que nós tenhamos segurança alimentar, nós não teremos soberania alimentar, porque a soberania implica na garantia. A soberania implica na possibilidade de que um determinado país alimente a sua população. E no caso das nossas lavouras de milho e soja, para ficar nesse exemplo, lavouras transgênicas de milho e soja, elas não são nossas. As sementes têm direito de patente, que está vinculada à propriedade industrial e que pertence a 6 grandes transnacionais. Como o mercado de grãos é um mercado que trabalha com operações do chamado mercado futuro, as safras são vendidas antes de serem plantadas, mas geram obrigações. Então, a safra de 2022 já está negociada, mas não foi cultivada ainda. E para ser cultivada, precisa ter as sementes. E as sementes não são nossas. Nós, não sendo soberanos em relação ao controle das sementes, não somos soberanos em relação ao controle da produção. Mesmo que nós comêssemos os produtos do nosso agronegócio, nós só teríamos a possibilidade de manter essa condição de comer os produtos do nosso agronegócio enquanto os detentores das patentes assim permitissem. Já a soberania alimentar, imagina que nós precisamos de muitas pequenas unidades produtivas, trabalhando cada uma delas com uma estratificação de policultivos adaptados ao ambiente. Policultivos adaptados ao ambiente significa que os povos da Amazônia vão comer mais peixe e os povos do Rio Grande do Sul vão comer mais charque. Os povos do Rio Grande do Sul vão comer butiá, os povos do Nordeste vão comer pequi, vão comer caju. Significa estruturação das linhas de produção com base nas possibilidades e nas potencialidades regionais, reduzindo o circuito de deslocamento dos produtos. O que significa, é claro, numa grande diferenciação das linhas de produção de cada espaço.
o que significa contrariar esses interesses internacionais que dizem que nós, a Bolívia, o Paraguai, a Argentina, o Uruguai, somos uma mesma coisa sob o ponto de vista da vocação produtiva. Então, o tema de segurança alimentar e soberania alimentar esconde uma armadilha, porque mesmo que nós, que estamos nos vendo agora aqui nessa tela, acreditemos que com a renda que a gente tem, as poupanças que nós temos, nós não vamos passar fome até o fim da pandemia, nós acreditamos isso porque nós temos fé que o sistema vai funcionar normalmente, que não vai haver nenhum cancelamento de depósitos nos bancos, que não vai haver desabastecimento. Nós teríamos soberania alimentar se nós fôssemos como esses agricultores de Nova Santa Rita, que agora receberam a chuva de veneno, porque eles produzem no pátio deles a maior parte das coisas que eles comem e produzem para vender. Eles, seguramente, aconteça o que acontecer com a pandemia, não correm risco de desabastecimento alimentar, porque eles têm uma condição de soberania, na medida em que produzem as suas próprias sementes, têm a sua própria área de cultivo, colhem a sua própria produção. Por outro lado, esse acidente que aconteceu ali, nós devemos ter uma ideia da dimensão desse acidente. É a primeira vez na história daquelas famílias em que uma vaca perde uma cria da maneira que perdeu a cria. O feto era normal, não havia nenhuma deformação que permitisse supor uma rejeição. E poderia haver, é muito comum, com deformações do ser em fase de crescimento, o organismo da mãe rejeite. Nesse caso não foi assim. Eles perderam capacidade produtiva. E o feto era uma fêmea. Eles perderam capacidade produtiva renovada. E esse prejuízo para um agricultor pequeno, uma vaca, ao mesmo tempo que é um capital, se o sujeito quebra a perna, sofre um acidente, pode vender, ela também é uma máquina produtiva. Ela pode te dar a cada ano uma outra vaca. Então, em 3 anos, tu pode triplicar a tua capacidade produtiva. Portanto, perder um terneiro é algo assim como para um país como perder uma parte da Petrobras. Implica em ameaça. Leonardo, deixa eu te interromper um minuto. Vai acabar nosso tempo. Eu acho que, de repente, a gente poderia gerar um segundo link, né? Se você estiver disposto, que o assunto está bem bom. Bom, era isso. Eu segui a tua linha de raciocínio aqui, fui indo, tu não me corta, eu sigo falando. Não, mas está maravilhoso. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Você queria perguntar alguma coisa, Diego? Você falou de um não sei o quê, 24 lá, o que você perguntou? Não, eu tinha colocado antes, perguntado se o 2,4-D era o agente laranja, e quando o professor falou na seleção, perguntei se é seleção natural, a mesma teoria do Charles Darwin. O 2,4-D não é o agente laranja. O 2,4-D, via de regra, é associado ao agente laranja, porque o agente laranja era um coquetel, era uma mistura, que tinha dentro dele o 2,4-D, tinha dentro dele o 2,4,5-T, tinha dentro dele outras coisas, uma piretrina e outras coisas. Então, há uma simplificação onde muitas pessoas terminam dizendo que o 2,4-D é o agente laranja. Não é. Mas é um dos produtos que estava lá dentro. E era um dos produtos que estava lá dentro com essa especificidade. Queima plantas de folha larga. Então, tu joga em cima de uma floresta, vão sobrar só as plantas de folha estreita, que, via de regra, são gramíneas. Estão no solo, não estão na copa, né? Facilitava para matar as pessoas a tiro de metralhadora de helicóptero. Como a queimada agora é um instrumento que facilita o avanço das lavouras de soja para cima das áreas de reserva, onde tem outros povos vivendo. É bem séria a questão social, né? Esses problemas que nós tratamos como problemas ambientais, eles são problemas do espectro dos direitos humanos. Esses problemas ambientais, crescendo do jeito que estão crescendo, eles estão comprometendo contratos universais sobre a necessidade de proteção comum. A gente poderia discutir o caso da Covid, encarando a relação das pandemias zoonóticas com a destruição ambiental.
das áreas de reserva. Eu não sei, a gente fica divagando, né? Mas eu segui uma linha de raciocínio, né, que tu tinha me sugerido. Não, mas Mas é excelente. tá, vocês. É extenso, né? O assunto é bem extenso mesmo. É complicado resumir algo que é tão complexo. Até porque tem várias vertentes, né? A gente tem que pensar assim que isso atinge várias áreas da nossa vida e a gente precisa ter essa compreensão do todo como cidadão, né? Até para poder participar ativamente de processos de luta contra a emissão de venenos e tudo mais, né? Entender essa situação do pequeno agricultor. É como você falou, ele perdeu uma vaca, parece pouco, mas é o patrimônio que ele tem que vai triplicar ao longo do tempo, e é tudo que às vezes ele tem para sobreviver. Então, às vezes, a gente acha que é uma bobagem, porque a gente está sempre consumindo do grande, né, da monocultura, e não se preocupa com o pequenininho ali, mas são vários desses que estão dando capacidade do solo ainda se preservar, inclusive, né? Da gente ainda ter alguma vitalidade no solo, são os pequenos que estão fazendo. Gente, se vocês quiserem outro link e o doutor Leonardo estiver disposto a continuar, eu sou apaixonada por esse assunto, eu não sei quem de vocês tem tempo e quer, que aí eu abro mais um link, se ele, claro, estiver disposto, né? Eu posso ficar mais tempo, sim, mas depende de vocês, na verdade. Eu estou à disposição. Quem que tem disposição e quer continuar, como vocês preferem? Vocês preferem, marcamos um outro dia também para continuar o assunto? Vocês têm alguma dúvida, querem perguntar? Tá todo mundo eu teria uma dúvida. Oi, desculpa. Mas eu ia dizer que está todo mundo de parceiro aqui, companheiros. A minha pergunta talvez seja, a resposta talvez seja, precisa ser extensa demais, mas o que a gente pode fazer por enquanto a respeito disso? Nós temos que conversar com o máximo de pessoas possível, porque o que vem acontecendo é um processo de alienação da sociedade. Com esse processo de alienação, nos ocultam informações que são necessárias para que a gente tome decisões mais conscientes. E tomando decisões superficiais, nós terminamos escolhendo representantes nossos que encaminham no sentido de favorecimento desses interesses, que não são os nossos. O que nós precisamos são espaços de discussão como esse que a Cirlei está propondo aqui, para que a gente tenha acesso a informações que contrariam as grandes campanhas de mídia, como essa do Agro é Pop, por exemplo. O Agro é Pop é algo que está agora de nós tão forte quanto se a Bayer é bom. Essas expressões, elas inuviam o nosso pensamento, nos distraem, embotam o nosso senso crítico, depois de serem interiorizadas. Então, se a Bayer é bom, então se a Bayer comprou a Monsanto, como é que ficam agora as críticas aos produtos da Monsanto? Agora eles são Bayer. Nesse processo de aglutinação das transnacionais e formatação de discursos e numa nova geopolítica internacional, onde as fronteiras não têm mais sentido, onde os ministros da Agricultura não têm mais garantia de semente, isso tudo está acontecendo porque a sociedade, o Papa Francisco diz que é porque nós nos transformamos em consumidores e deixamos de ser cidadãos. Talvez essa seja uma boa expressão. Então. Ô, Leonardo, estão pedindo para renovar o link, então, assim que terminar, porque a gente já vai terminar em seguida, eu vou fazer um outro link, tá? Aí vocês fiquem apostos, que eu já mando em seguida. Eu só não consigo fazer enquanto a gente está online, porque eu sou meio desastrada, pode ser que dê. Mas eu tenho medo de desligar, então vamos falando enquanto não termina. Mas vocês acham que continuamos mesmo? Marcamos outra hora? Porque nós estamos aqui numa conversa de amigos, né? E eu estou falando sozinho, então eu não sei se vocês têm, de fato, interesse em continuar a escutar. Eu tenho dúvidas. Boa noite. Quero dar boa noite a todos, né? Agradecer, eu chamo Mário Bastola, agradecer a Cirlei a oportunidade de escutar a fala do Leonardo, aqui presente, que para mim tem sido muitas informações muito valiosas, porque eu acredito que o que a gente busca é qualidade alimentar. E veja só que é um assunto, quantas variáveis envolve, né? Então, eu estou bem interessado, se não for nessa oportunidade, que seja aberta num outro momento, mas muito importante, e lhe agradeço a Cirlei e todas as pessoas participantes aqui. Eu sou um bom ouvinte.
Eu também. Mais Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Você quer complementar alguma coisa, Leonardo? não, a gente pode continuar conversando agora para o Mário não ter que voltar outro dia, mas também podemos conversar outro dia ainda. Sim. Na continuidade dessa conversa de agora, talvez a gente pudesse olhar o que cada um pode fazer, na verdade, né? O que a gente pode fazer? De que maneira nós podemos ajudar e participar desse processo, né? Porque eu acho que nós estamos num processo tão alienados, acostumados com a grande mídia. Você falou se é Bayer é bom, eu lembro que logo que eu tive a primeira televisão, a propaganda era contínua, né? Se é Bayer é bom, e eu achava aquilo tão legal. Eu, com uma criança, né, de 9, 10 anos, sei lá, não sei quantos anos eu tinha na época, eu achava aquilo assim, se é Bayer é bom, eu passava aquele campo bonito, aquela lavoura. E como a gente era ingênua, né? E a gente cresceu ouvindo isso sem imaginar quantas pessoas hoje têm câncer decorrente desse processo todo, né? Quantos avós, quantos tios, quantos irmãos nós perdemos com câncer. E a gente ingenuamente acha que o câncer é natural, que isso daí qualquer pessoa com o tempo vai ter câncer. É impressionante como a gente se acostumou a aceitar a doença como se ela fosse parte do processo de viver. Né? Então, a gente se perdeu muito nessa propaganda enganosa. Né? Então, é bem importante esse esclarecimento, sim, para a gente ir mudando essa ideia, né, fixa de que as grandes empresas são as que sustentam o mundo.